Vim ao mercado descobrir quais alimentos são fitness de verdade e quais deles são só enganação. Vem comigo? E o produto número 1 é a granola. Será que a granola é realmente saudável? Vamos dar uma olhada na composição. Flocos de aveia integral, melado de cana e açúcar mascavo. A gente já vê açúcar como os primeiros ingredientes. E eu acho que você deve saber que os primeiros ingredientes de uma composição é justamente os que têm maior concentração. Então, numa granola convencional, ela tem altos níveis de açúcar. Beleza, é um alimento saudável sim, porque tem vários tipos de grãos diferentes, tem bastante quantidade de fibra, porém, você olha na composição e vê também uma grande quantidade de açúcar. Então, ela está marcada como depende. É saudável, mas se você exagerar, tem muito açúcar e pode atrapalhar o teu emagrecimento. Esse alimento aqui, ele é considerado um meio termo. Ele não é aquele alimento que pode estar em todas as dietas, mas também não é um alimento proibido, digamos assim, ou daqueles que você deve evitar. A gente tem bastante quantidade de fibra, bastante quantidade de grãos, porém, não é 100% fit. Tem açúcar, tem melado de cana e vai te engordar se você consumir em grandes quantidades. Então fica a dica, granola é marcada como depende do tipo da granola e principalmente você deve olhar o seu rótulo para ver se tem açúcar nela. Existem granolas também que são zero açúcar, então essas sim são as granolas liberadas. Olhando aqui, eu já encontrei uma outra granola, essa daqui é low carb, então provavelmente não tem açúcar. Vamos dar uma olhada na composição. Coco desidratado, fibra, chicória, linhaça, exatamente, não tem açúcar. Então essa daqui seria uma granola liberada. Olha só a diferença de valor, R$ 37,00 por um pacotão grande, enquanto a granola sem açúcar está saindo por R$ 49,00. Então toma cuidado no momento de escolher a tua granola também. O alimento número 2 são as barrinhas de cereal. Será que as barrinhas de cereal são alimentos saudáveis? Vamos dar uma olhada na composição. Cereais, aveia, glucose de milho, cobertura sabor chocolate, açúcar e gordura vegetal. Lendo os ingredientes, você acha que esses são alimentos saudáveis ou são realmente aí os falsos? Marketing, né? Bom, esses alimentos aqui eu vou marcar eles como marketing porque a barrinha de cereal tem mais quantidade de açúcar ou de glucose do que mesmo as fibras, que é o interessante aí para a maioria das dietas. Tem as melhores barrinhas também. Você pode encontrar barrinhas de proteína porque tem menores quantidades de carboidrato e mais quantidade de proteína. Mas vale sempre olhar o rótulo, beleza? Se tiver açúcar, glucose nos primeiros ingredientes, eu marco a barrinha de cereal como marketing. Calma, hein? A Nitro tá para lançar aí umas barrinhas de proteína que vão ser totalmente liberadas, então fica a dica. E o pãozinho, qual seria a melhor opção? O pão integral ou o pãozinho normal? Em geral, o pão aqui, integral e o pão normal não tem grandes diferenças, por uma quantidade parecida de carboidratos. Esses dois alimentos aqui podem ser considerados saudáveis desde que você consuma ele com moderação. Em termos de quantidade de carboidrato, esses dois alimentos aqui são bem parecidos. Então fica a dica, eu vou marcar o pão integral como depende. Depende de quanto você vai comer, porque um pãozinho como esse ou como esse aqui de hot dog, na maioria das vezes tem quase a mesma coisa de carboidratos, quase a mesma quantidade de carboidratos e não vai interferir aí trocar um pelo outro na maioria das vezes. O próximo alimento são os iogurtes. Será que eles são saudáveis? O iogurte em si é um alimento saudável, porém você tem que observar se ele é zero açúcar. Esse daqui, 0% açúcar adicionado, zero colesterol, zero gordura trans e zero lactose. Mas, por exemplo, este iogurte aqui, da mesma marca, a gente já acha aqui, soro do leite, xarope de açúcar, soro do leite reconstituído e preparado de morango, além de ter frutose adicionada também. Esse daqui não seria um alimento saudável, por mais que seja um iogurte que tenha todos os probióticos, mas tem grande quantidade de açúcar. Então fica ligado nas tuas escolhas, isso é muito importante. Esse daqui, sim, seria uma boa opção, então eu vou marcar como ótima opção, mas fica ligado também na composição. Se não tiver a palavra zero aqui no iogurte, ele não pode ser considerado um alimento de baixa caloria. Mas o iogurte é sim um alimento cheio de probióticos, muito saudável, mas desde que não tenha açúcar adicionado. E quando a gente fala de refrigerante, sim, não existe refrigerante 100% saudável, né? Não existe nem o zero, nem o convencional. Porém, quando a gente fala de emagrecimento,
Com certeza, escolher uma dessas opções aqui atrás que seja zero açúcar vai interferir muito menos no teu processo de emagrecimento. Isso porque em um copinho de refrigerante costuma ter grandes quantidades de açúcar. Já no refrigerante zero, mesmo tendo todos os conservantes, corantes e etc., não tem aquele açúcar adicionado. Então, fica a dica. Vou marcar ele aqui como é marketing. Não é saudável não, mas também não vai te engordar se você escolher o zero. Saudável mesmo, pessoal, são os alimentos que vêm da terra, as frutas e os vegetais. Esse sim você pode consumir, desde que aí orientado pela tua nutricionista, pelo teu médico, mas grande parte das vezes as frutas e vegetais são os alimentos mais indicados para você consumir em grandes quantidades. Claro, uma suplementação de qualidade também vale a pena, por exemplo, a creatina da Nitromax que eu uso todos os dias. Gostou de saber quais alimentos são saudáveis e quais são aqueles que são só marketing? Eu espero que você tenha gostado. Já aproveita para seguir aqui embaixo no canal. Até a próxima. Fui!